Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, de primeira, tem um nome que assusta um pouco. Parece coisa de seminário. Totalmente. Missio Dei. A nossa fonte é um artigo excelente do site Teológico, que faz um trabalho ótimo de destrinchar essa ideia. Sim, é um artigo muito bom. E a nossa missão aqui é justamente essa: entender o que esse termo em latim significa, por que ele surgiu e, o mais importante, O que muda na prática, né? exato, como ele vira de ponta cabeça a maneira como muita gente entende o que é ser uma igreja no mundo. Uma boa virada de chave. Ok, vamos analisar isso. Para começar do começo, o que exatamente significa Missio Dei? Fora, claro, a tradução literal. Então, a tradução literal é o melhor ponto de partida. Missio é missão. Dei é de Deus. Simples. Missão de Deus. Missão de Deus. Só que o pulo do gato está no que isso realmente implica, sabe? A ideia central é que a missão não é algo que a igreja inventou ou que ela possui. Não é um departamento da igreja. De jeito nenhum. A Missio Dei é o próprio movimento de Deus em direção ao mundo. Um movimento de reconciliação, de restauração de tudo. Gosto dessa ideia. Pensa assim, ó. A missão é um rio gigantesco que flui desde a criação. A igreja não construiu o rio, ela não é dona da nascente nem da foz. Entendi. Ela é, na melhor das hipóteses, um barco. Um barco convidado a navegar nesse rio, a participar desse fluxo. Essa analogia do rio é ótima. Ela tira um peso, né? Mas essa ideia da igreja como auxiliadora ou participante e não como a protagonista me soa Radical, radical. porque o modelo que a gente mais vê, historicamente, é o da igreja como a grande heroína da história, a que leva a luz para a escuridão. Exatamente, você colocou o dedo na ferida. Antes desse conceito se popularizar, ali até o comecinho do século XX, a visão era totalmente eclesiocêntrica. Centrada na igreja. Isso, centrada na igreja. A missão era uma tarefa da instituição. E o que isso significava na prática? Na prática, significava que a gente media o sucesso da missão em números. Quantas pessoas foram convertidas, quantas igrejas plantadas, quantos missionários enviados. A iniciativa era vista como humana, como se a gente dissesse: ok, Deus nos deu uma ordem, agora vamos arregaçar as mangas e fazer a missão acontecer. Entendi. Quase um projeto corporativo, com metas, resultados. Mas essa ideia de ser apenas auxiliadora não corre o risco de gerar uma certa passividade? Corre. Alguém pode ouvir isso e pensar: bom, se a missão é de Deus e Ele está no controle, então eu posso ficar aqui no meu canto, tranquilo, que Ele vai resolver tudo. Essa é uma crítica muito pertinente. E um risco real se o conceito for mal compreendido. Certo. Mas a proposta da Missio Dei é o oposto da passividade. Não é sobre sentar e esperar. É sobre mudar a nossa postura. Mudar como? Em vez de chegar nos lugares com um plano pronto, com as nossas respostas, a gente aprende a perguntar: onde Deus já está trabalhando aqui nesta comunidade? Ah, interessante. Onde a gente vê sinais de vida, de justiça, de reconciliação e como podemos nos juntar a isso? É uma mudança de ser o dono da obra para ser um operário atento. Isso exige muito mais sensibilidade, né? E humildade. Muito mais do que simplesmente executar um plano. Faz todo sentido. É uma humildade que desarma. Essa mudança de mentalidade gigante. Quem foi a primeira pessoa a colocar isso no papel, a dar nome para essa ideia? O nome que a nossa fonte aponta é o de um teólogo alemão, Alemão? Karl Hartenstein, lá em 1934. Mas o interessante é o contexto. Certo. Isso não surgiu do nada, numa sala de estudos. O termo nasceu no calor dos movimentos ecumênicos do século XX. Ah, dos movimentos ecumênicos. Sim, pensa no cenário. O mundo saindo de guerras, o modelo colonial de missões sendo duramente questionado. As igrejas começaram a conversar mais entre si, a fazer uma autocrítica. Foi nesse ambiente que Hartenstein propôs a distinção. Uma coisa é a grande missão de Deus para redimir o mundo inteiro.
Outra bem menor é a participação da igreja nisso. Foi uma virada de chave, então. Fundamental. 1934, uma época bem conturbada na Alemanha e no mundo. Então, Hartenstein plantou essa semente e a ideia foi crescendo a partir daí. Exatamente. Ele deu o pontapé inicial e outros grandes nomes vieram depois para aprofundar o campo. Um deles, talvez o mais famoso, foi Karl Barth. Ah, sim, Karl Barth. Ele deu um passo além e conectou a Missio Dei diretamente com a Trindade. Como assim? Para Barth, a missão não é um plano B de Deus depois que a humanidade estragou tudo. A missão é a própria natureza de Deus. A própria natureza. Isso. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. É um Deus que está em constante movimento de envio de amor que se doa para fora de si mesmo. Uau! A missão é a gente ser pego nessa dança divina que se move em direção ao mundo. A dança divina. Isso muda completamente a imagem de um Deus estático sentado num trono para um Deus em movimento, em relação. E além de Barth? Outro nome importante que a fonte cita é Georg Vicedon. Se Barth deu a profundidade teológica, Vicedon trouxe a prática. quando se constrói uma sociedade mais digna. Então, na visão dele, uma ONG que distribui alimentos ou um grupo de ativistas que luta por moradia digna, Estariam participando da missão de Deus. mesmo que não usem um linguajar religioso. Precisamente. Eles estariam sintonizados com o rio da reconciliação de Deus, mesmo que não derem esse nome. E isso foi aceito? Foi. Essa compreensão mais ampla foi, de certa forma, oficializada no evento muito importante, a Conferência de Wingen, em 1952. Willingen. Ali, líderes de igrejas do mundo todo se reuniram e usaram o termo Missio Dei para afirmar: a missão é de Deus e ela inclui inseparavelmente a proclamação do Evangelho e a ação social. Uma coisa não vive sem a outra. Essa linha do tempo é fascinante. Mostra como uma ideia teológica evolui e responde aos desafios do seu tempo. Mas fica a pergunta: isso tudo é uma construção brilhante de teólogos europeus do século XX? É a pergunta de $1 milhão. Ou essa ideia tem raízes mais antigas? Isso está na Bíblia ou é uma reinvenção? E a resposta dos defensores da Missio Dei é que, embora o termo seja moderno, o conceito percorre a Bíblia de capa a capa. Ah, é? Sim, a fonte que a gente está usando argumenta que a Bíblia inteira é a história de um Deus missionário. Não é que Deus tem uma missão, é que o Deus da Bíblia é missionário em sua essência. E como a gente vê isso no Antigo Testamento, por exemplo? Porque para muita gente, a imagem de Deus ali pode parecer bem diferente. No Antigo Testamento, a missão começa em Gênesis. A própria criação é um ato missionário, um transbordar de amor que gera vida. Certo. E depois da queda, quando Deus escolhe um povo, Israel, o plano nunca foi que eles guardassem a bênção só para si. Não. A ideia era que Israel se tornasse uma espécie de vitrine para o resto do mundo. Uma vitrine. Sim, as outras nações deveriam olhar para Israel e dizer: uau, olhem como o Deus deles é justo, como eles se cuidam, que tipo de sociedade eles formam. Queremos conhecer esse Deus também. Entendi. Israel foi chamado para ser uma bênção para todos os povos. Exato. A missão sempre foi universal. E no Novo Testamento, essa vitrine se quebra e algo novo acontece. No Novo Testamento, a missão se torna pessoal. Ela ganha um rosto e um nome: Jesus Cristo. A encarnação. Ele é a Missio Dei encarnada. Deus não manda mais apenas profetas ou leis. Ele vem pessoalmente. E o sacrifício de Cristo na cruz é visto como o ápice desse movimento de reconciliação, Certo. abrindo um caminho de volta para Deus que é baseado na graça, na fé e não mais no nosso esforço de cumprir regras. E a história não acaba aí, claro. Claro que não. Depois da ascensão, a missão precisa continuar. É aí que entra o Espírito Santo. Exato. O envio do Espírito Santo é a garantia de que a missão continua. E o papel dele é muito claro. A fonte cita uma passagem-chave de João 15:26, onde Jesus diz: quando vier o conselheiro, ele testemunhará a meu respeito. Ah, então o primeiro a testemunhar é o próprio Espírito. É o Espírito,
A igreja, então, capacitada por esse mesmo Espírito, simplesmente entra nessa corrente de testemunho que já começou. Entendi. Então, o Espírito Santo não é só para uma experiência individual, interna. Ele é o motor que impulsiona a missão de Deus no mundo, através da comunidade. Ok. A teoria é poderosa. A base bíblica é forte. Mas vamos trazer isso para o chão da fábrica, para o dia a dia. Vamos lá. Se a missão é de Deus, se somos só participantes, o que a igreja deveria estar fazendo hoje? Como a famosa grande comissão de Mateus 28. Vão e façam discípulos. Isso, vão e façam discípulos de todas as nações. Como ela se encaixa nisso tudo? A grande comissão não é cancelada, ela é ressignificada. Ressignificada como? Em vez de ser o apito inicial para a igreja começar um projeto do zero, ela se torna a resposta de gratidão e obediência a um movimento que já está em pleno andamento. Entendi. O vão não é para conquistar territórios em nome da igreja, mas para discernir onde o Espírito já está agindo e se juntar a ele. E o papel prático da igreja? Qual seria? Como a fonte descreve, é ser uma comunidade de testemunhas. Testemunhar com palavras, proclamando o evangelho, e testemunhar com ações, amando e servindo. E que tipo de ações seriam essas? A fonte dá exemplos? Sim, e são exemplos bem concretos. Um deles é plantar uma nova igreja numa comunidade. Certo. Mas sob a ótica da Missio Dei, isso não significa chegar com um modelo pronto e impor-lo. Significa primeiro ouvir. Ouvir o quê? Quais são as dores, as alegrias, os sonhos deste lugar? Como uma comunidade de fé pode servir a essa realidade específica? Faz sentido. E outro exemplo? Oferecer programas de assistência social, não como um imã para atrair membros, mas como uma expressão genuína do amor de Deus, que busca a justiça e o bem-estar de todos. Certo. E um terceiro ponto é a integração com a comunidade. É a diferença brutal entre a igreja, que é uma bolha no bairro, um clube fechado. E aquela que se torna o coração do bairro. Exato, um lugar de referência, de acolhimento, onde as pessoas sabem que podem bater na porta para pedir ajuda, seja qual for o problema. Isso muda tudo. A missão deixa de ser um evento de fim de semana ou uma viagem para um lugar distante. E se torna um modo de vida da comunidade. Ali onde ela está plantada. Exatamente. Certo. Então, tentando amarrar tudo que a gente extraiu dessa fonte. A grande virada de chave é sair de uma mentalidade de a missão da igreja para o mundo. Para uma de a participação da igreja na missão de Deus no mundo. A iniciativa dele. A gente viu que o termo nasceu com Karl Hartenstein em 1934. Num contexto de crise, de autocrítica, e foi aprofundado por gente como Barth e Vissidon, ganhando uma dimensão cósmica, trinitária e também muito social, muito pé no chão. Isso. E por fim, vimos que essa não é uma invenção moderna, mas uma releitura da narrativa bíblica que enxerga um Deus missionário desde o Gênesis. Perfeito. E na prática, isso nos chama para uma postura de humildade, de escuta e de serviço concreto na comunidade. Exato. E para a gente fechar, a fonte nos deixa com uma provocação que expande ainda mais o nosso horizonte. Manda. Ela lembra de uma passagem em Colossenses, capítulo 1, que diz que o objetivo final da ação de Cristo é reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Todas as coisas. Isso é. Tudo. Não só as pessoas. Tudo. E aqui fica a reflexão final que a gente pode levar para casa. Certo. Se a missão de Deus é, em última análise, a reconciliação e a restauração de todas as coisas, e isso pode incluir o meio ambiente degradado, sistemas econômicos injustos, a polarização política, a arte, a ciência. Entendi. O escopo é gigantesco. Como isso amplia a nossa compreensão do que significa participar na missão de Deus no nosso dia a dia? Boa pergunta. E aqui vai a provocação. Será que um cientista que busca a cura para uma doença, um artista que cria beleza em meio ao caos, um professor que ensina com paixão, um gari que mantém a cidade limpa, Será que eles estão participando? será que todos eles, talvez sem nem saber, também não estão participando à sua maneira dessa grande Missio Dei? A missão de Deus talvez seja imensamente maior do que as paredes da igreja e esteja acontecendo em todos os lugares o tempo todo.